Bom dia, galerinha do segundo ano. Coisa boa estarmos juntos mais uma semana. Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que a Páscoa em família tenha sido maravilhosa, né? Mas vamos aí dar andamento aos nossos estudos, né? Na semana passada, nós conhecemos Van Gogh, nós fizemos um autorretrato bem fiel, né, de observação, e um outro, né, ao estilo de Van Gogh. E para encerrar o assunto da semana passada, tem uma atividade aqui da página 19, que está escrito assim: você experimentou criar autorretratos de observação e de imaginação. Agora, crie um autorretrato misturando sua imaginação com a observação de seu rosto. Invente cores, brinque com as formas e faça um trabalho bem interessante e criativo. Ou seja, você vai misturar tudo o que você aprendeu sobre o autorretrato de observação e o de imaginação e vai juntar os dois aqui nessa atividade da página 19, nesse quadradinho aqui da página 19, certo? Então, você vai utilizar o autorretrato de observação, que é aquele autorretrato mais fiel, misturado ao da imaginação. Então, cria um trabalho bem interessante e criativo, tá certo? Essa é a nossa primeira atividade de hoje, ok? Página 19. E aí, você vai colocar o seu livro na página 20 e 21. E aí, hoje nós vamos entrar na terceira unidade do nosso livro, que se chama Olhar para o Outro, né? E aqui nós temos um artista pintando uma família, né? A mãe, o pai e os dois filhos, num jardim bem bonito, aí o fundo e tal, né? Então, aqui a gente já tem uma ideia do que nós vamos fazer, porque até então, nós estávamos fazendo o nosso autorretrato, que é o nosso próprio desenho, certo? E agora nós estamos vendo um outro gênero da pintura chamado retrato, que é quando a gente pinta uma outra pessoa, certo? Então vamos lá, página 22, certo? Desenhando o outro. Na unidade anterior, estudamos o autorretrato e entendemos que pode ser nosso próprio tema de criação nas artes visuais. Além de desenhar a nós mesmos, podemos criar desenhos e pinturas de outras pessoas. Aqui nós temos aí a Madame Monet e seu filho, pintado por Auguste Renoir, né? Então, o Auguste estava pintando aí a família de Monet, né? E o seu filho no jardim. Olha que interessante, né? Na imagem anterior, o pintor francês Auguste Renoir escolheu pintar uma pintura de observação da esposa e do filho de outro artista, Claude Monet, que era seu amigo. A pintura de observação é feita quando temos um modelo real para observar, como pessoas, plantas, animais e frutas. O pintor deve tentar copiar exatamente o que vê, prestando atenção nas formas, nas cores, na luz e na sombra, entre outros detalhes daquilo que está sendo observado. Repare que a obra de Renoir foi feita ao ar livre. Olhe os elementos da paisagem e a luz natural que ilumina a cena. Como era costume de alguns pintores da época que gostavam de observar as coisas iluminadas pela luz do sol, tá? É interessante perceber que a pintura de Renoir não tem linhas de contorno certinhas. Ela é feita com manchas e de cores diferentes, e a maneira como as pinceladas são feitas não dá uma sensação de movimento. Então vamos lá, mais uma vez vamos revisar o que seria uma pintura de observação. A pintura de observação é aquela, né, que eu tenho algo real e que eu tenho que chegar o mais próximo possível daquela representação na minha pintura, ok? E foi exatamente isso aqui que Renoir fez ao pintar a família de seu amigo Claude Monet, tá? Só que, obviamente, do jeito dele. Repare que ele tem um jeito de pintar totalmente diferente. Ele não tem um contorno específico, ele não segue, né, o realismo 100%, tá? Mas ele tentou capturar ali na tela dele o máximo de elementos possíveis e que os olhos dele puderam observar daquela maneira, ok? E
Detalhe também, como era eles estavam, né, num parque, eu imagino, não sei se ele meio bem um parque ou um quintal, né? Repare que era de dia e ele capturou essa luminosidade na pintura dele, né? Ele foi bem observador nesse sentido, certo? Agora nós vamos colocar o nosso livro na página 23. Vamos lá, fazendo arte. Você aí na sua casa, você não vai fazer dupla com ninguém, que essa atividade aqui tá pedindo para fazer dupla, mas você não vai fazer dupla com ninguém, porque nós não podemos estar aí nesse, como diz minha mãe, nesse ciricutico, né? Nós temos que nos cuidar. Então vamos lá. Você vai criar uma pintura de observação de alguém aí da sua casa. Você vai sentar em frente a essa pessoa. Você vai usar o espaço abaixo aí para fazer um esboço do retrato dessa pessoa, tá? Terminando isso, organizem aí seus materiais, combine aí como vai ser pintado, tá? Converse com a pessoa como ela gostaria de ser retratada. Observe atentamente as formas dessa pessoa que você vai retratar, os traços, a cor da pele, os cabelos, os olhos e tente chegar o mais próximo possível da realidade, tá certo? E depois nós vamos fazer aí uma atividade da página 24. Olha que legal. Olhe as fotografias de sua família e escolha uma delas para observar e criar um desenho de observação. Preste atenção nas formas do rosto e do corpo de cada pessoa, nas cores, nos traços e tente copiá-los em seu desenho. Observe também como é o lugar em que essas pessoas estão na foto, onde estão os objetos, represente a cena. Capriche em sua criação. Então, essa aqui é muito fácil também. Você vai escolher uma foto aí da sua família e vai retratar essa cena aqui. Lembrando que é uma pintura de observação e que você tem que ser o mais fiel possível, tá? A imagem que você está vendo, ok? Beijo grande. Hoje a gente tem 3 atividades, então mãos à obra, caprichem e nada de desenho formiga. Fiquem com Deus. Cheiro.